A paz do Senhor esteja com todos. A palavra que eu quero trazer para vocês é: como posso ser salvo? Reconheça que você é um pecador. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Temos observado frequentemente em pregações, na internet e outros meios de comunicação que líderes religiosos não querem falar a respeito do pecado, por ser este um assunto que desagrada ao povo. Entretanto, João disse em 1 João 5, versículo 17, toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. A Bíblia nos ensina que o pecado destrói a nossa comunhão com Deus, a condenação, trazendo a condenação eterna. Jesus disse em Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O apóstolo Paulo chama a atenção dos romanos para uma lista de pecados, como está escrito em Romanos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 32. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem ao que os fazem. Paulo também nos chama a atenção para que o pecado pode ocorrer por meio das obras da carne, como podemos observar nas Escrituras Sagradas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por essa razão, o primeiro passo em direção a Deus é assumir que o pecado é inerente à natureza humana e em seguida confessá-lo diante de Deus. É possível que alguém pense que não cometeu pecado grave. Todavia, pior do que isso, é rejeitar o amor incomensurável de Deus, desconsiderar o sacrifício de Cristo
recusando a sua morte expiatória e descrer da mais linda história já contada. Quando alguém resolve por conta própria que sua justiça e honestidade bastam, que é capaz de apresentar-se a Deus com base em seus méritos, estão repudiando a misericórdia e a graça do Pai, chamando-os de mentiroso, porque não crê só por meio do sacrifício de Cristo na cruz, e que ele pode ser salvo, mas acredita que por suas boas obras ele pode ser salvo. Jesus disse, conforme está nesses versículos, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Observe que este homem, mesmo sendo um pecador, não reconhece o seu pecado. Pelo contrário, se sente suficientemente religioso em seu modo de viver. Mas Jesus dá continuidade e fala de um outro homem, conforme está no versículo 13 e 14. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificando para a sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Observando esses contextos, eu oriento que, irmãos, humildemente faça essa oração como seu primeiro passo em direção à vida abundante de Jesus Cristo. E da mesma maneira, ela se aplica na minha vida, que eu também sou um pecador. Conversando e explanando a Deus, venho diante de ti, Senhor, sem nenhum mérito próprio. A tua palavra que tomou, consciente de que eu sou pecador, pequei contra o meu próximo e contra a minha própria alma. O pecado está presente em meus pensamentos, sentimentos. Minha conversa é que minhas ações tenho pecado em casa, entre meus familiares, no mundo, em meus negócios e prazeres. Confesso-te livremente os meus pecados, não mais os encobrirei. Eles são inumeráveis e tão graves que eu nem poderia descrever. Meus pecados e iniquidades têm desonrado a ti. Ó meu Deus, tenho tratado com desprezo o sacrifício de Jesus. Tenho exercido mal influência nos membros da minha família, e naqueles que me conhecem mereço a eterna indignação de Deus. E entendo que se eu morrer em pecado, estarei condenado ao inferno. O Senhor tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Após termos percebido os danos assustadores causados por nossos pecados e o preço que Jesus pagou para redimir-nos, depois de termos nos arrependido deles, devemos, conforme ensina a Bíblia, confessar a Deus as nossas ofensas detalhadamente, não para sermos salvos, porque a salvação vem por crer em Jesus e na sua obra consumada na cruz. Por nós pecadores, a confissão é para pagar tudo o escrito de dívida que Satanás tem contra nós. Quando confessamos nossas iniquidades e pecados, tiramos da mão do diabo
tudo que ele tem contra nós, que nós e nossos antepassados praticaram. Não somos culpados pelos pecados de nossos antecedentes, mas recebemos a herança de maldição por esses pecados que eles cometeram a esta herança, que se chama iniquidade. Deixo esses 2 versículos para meus amados irmãos refletirem. Primeiro, está escrito em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sendo assim, que o nosso Pai possa sempre abençoar meu amado irmão. Tome posse e aplique essa palavra na sua vida e que ela traga identificação sobre cada um. Amém.